Olá pessoal, vamos retomar aí o conteúdo de eletrônica digital com o projeto de circuitos combinacionais. Eu vou apresentar dois exemplos nesses próximos vídeos, o exemplo um neste vídeo e o exemplo 2 aí posteriormente. Antes de passar esse exemplo, uma breve introdução sobre o assunto, só para nós deixarmos claro aí o que significa circuito combinacional e existe para os circuitos digitais, existem, né, também uma outra classificação, tá? Bom, então esses circuitos digitais eles podem ser classificados em circuitos combinacionais, onde a saída, ou seja, o resultado de cada operação lógica nesse tipo de circuito, ela é dada por uma combinação de entradas no mesmo instante que nós estamos analisando. E, além disso, nós temos também os circuitos chamados de sequenciais, onde a saída é resultado da combinação de entradas, né? Lembrando entradas e saídas aí sempre digitais, né? Ou seja, binárias, em um mesmo instante e em instantes anteriores. Bom, então o que significa isso? Vamos dar exemplos para elucidar melhor essa diferença, tá? Nos circuitos sequenciais, a saída ela depende, como o próprio nome já diz, de uma sequência de bits, tá? Então, circuitos, por exemplo, que representam contagem são exemplos de circuitos sequenciais. Por quê? Porque numa contagem, o valor de uma saída, de um número que nós estamos contando, depende dos valores anteriores dessa contagem, tá? Então, isso é uma sequência. Por isso que a saída depende, então, de entradas já estabelecidas em instantes de tempo anteriores, além daquelas entradas no instante atual de uma contagem. Só para dar um exemplo, então, de circuitos sequenciais. No caso dos circuitos combinacionais, não. Somente aquele dado instante presente interessa para se obter a saída digital, né? Lógico, em um circuito desse tipo, tá? Nós vamos ver exemplos para este primeiro caso aqui, tá? Onde nós vamos ter circuitos combinacionais. Os circuitos sequenciais, eles também têm lá os seus exemplos, mas nós não vamos tratar deles aqui por enquanto, tá? Nesse caso, né, nesse ponto, eu só queria mesmo mostrar essa diferença entre os circuitos que nós vamos lidar, os circuitos combinacionais, e outro tipo de circuito que seriam aí os sequenciais, tá? Mas nós vamos abordar isso aqui num vídeo posterior. Muito bem. Outra coisa também que eu queria deixar claro é com relação à saída e entradas, tá? No caso dos circuitos digitais, né, essas saídas e essas entradas, elas representam valores que só podem assumir dois estados diferentes, né, que são os valores 0 e 1. Os valores binários, eles representam situações que se opõem. E só para dar aí alguns exemplos, no caso de entradas, essas entradas elas poderiam ser basicamente sensores, poderiam ser interruptores, poderiam ser botões, tá? Que assumem aí dois valores: sensor ligado, sensor desligado, interruptor aberto, interruptor fechado, botão pressionado e botão não pressionado, e assim por diante. Então são exemplos de entradas digitais. E elas acionam saídas que também são digitais, tá? Poderia ser, por exemplo, lâmpada acesa, lâmpada apagada, alarme acionado, alarme não acionado, né? Motor ligado, motor desligado também, sei lá, válvula aberta, válvula fechada. Enfim, existe uma infinidade de saídas digitais que também poderiam ser utilizadas aí na prática, tá? Bom, e o projeto de circuitos como esse, circuitos combinacionais, eles vão envolver quatro etapas, quatro passos, que são esses que nós estamos verificando aí na figura. Ou seja, nós vamos primeiro verificar a situação descrita, uma situação problema. A partir dessa situação, a interpretação dessa situação, né? Basicamente seria a identificação aqui das entradas e saídas desse circuito. Nós vamos fazer aqui uma tabela verdade, com as combinações, né? Com os valores de saída envolvendo cada combinação, enfim, montando essa tabela.
A partir dessa tabela já aprendemos aí em vídeos anteriores, né? Que da tabela a gente consegue achar a expressão. A expressão a gente vai achar inclusive já simplificada através do mapa de Carnot. E através dessa expressão nós podemos também fazer o circuito lógico a ser implementado lá na prática, tá? Então basicamente são esses passos que vão ser feitos através de um projeto de circuitos como esse. Vamos então, através do exemplo, mostrar isso daí de uma forma prática, né? Então vamos considerar o sistema de segurança de uma loja em um shopping. E nesse sistema de segurança nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter um sensor de contato que em nível alto. Pessoal, nível alto, entenda-se, nível lógico 1, tá certo? Existem aí para as entradas e também para as saídas digitais o nível alto e o nível baixo. Nível lógico alto e nível lógico baixo. O nível lógico alto representa o valor 1 para a entrada ou para a saída e o nível lógico baixo representa o valor 0, tá? Também pode ser para a entrada ou pode ser para a saída, tá? Então, quando se fala isso daqui, um sensor de contato que em nível alto indica que a porta dessa loja está fechada, significa que quando o valor, né, dessa entrada, que seria então o sensor de contato, for igual a 1, significa então que a loja está com a porta fechada, tá? Ou seja, se for 0, se o sensor indicar nível lógico 0, né, nível lógico baixo, indica que essa porta estará aberta, né? Lembrando que o 0 e o 1 indicam situações que se opõem. Bom, além disso, existe também um sensor infravermelho no interior dessa loja, que em nível lógico, ou seja, quando ele for igual a 1, ele vai indicar que não há pessoas ou coisas se movendo no interior da loja. Então é um sensor que indica movimento. E além disso, também existe um alarme que é acionado quando pelo menos um dos dois sensores estiver em nível lógico baixo. Então, quando um desses dois sensores, ou o sensor de contato lá da porta, ou o sensor infravermelho que indica movimento, estiver em 0, for igual a 0, esse alarme ele deve ser acionado, indicando então que essa porta ou está aberta, ou tem movimento, né, dentro lá da loja, pessoas se movendo ali, ou os dois, né? Então esse alarme obviamente vai ser a nossa saída, tá? Ele vai receber os dados referentes a esses dois sensores presentes lá na loja. Nós vamos então determinar a expressão lógica para o acionamento desse alarme. Nós já indicamos aí então através dessa situação problema que as entradas envolvidas são os dois sensores. Vamos então dar nomes a esses dois sensores. A entrada A então vai indicar o sensor lá da porta, o sensor de contato, enquanto a entrada B vai indicar o sensor infravermelho. Beleza? Então eu estou chamando essas entradas de A e B. Cada uma dessas entradas representa um sensor diferente. Enquanto a saída, eu vou indicar ela aí pela letra S, vai ser o nosso alarme. Lembrando que alarme acionado, nível lógico 1. Alarme não acionado, nível lógico 0. Com a indicação das entradas, ou seja, os dois sensores A e B, e a saída que representa o acionamento desse alarme, nós podemos montar uma tabela verdade. Como nós temos duas entradas, existem 4 combinações possíveis para o funcionamento desse alarme. As combinações são essas aí, né? 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. E vamos lembrar que quando pelo menos uma das entradas for igual a 0, significa que ou a porta da loja está aberta, como é o caso se o A aqui for igual a 0, ou há movimento no interior da loja, o que significa o B ser igual a 0. Tá? Então, por exemplo, na primeira combinação, a porta está aberta, o A é igual a 0 nesse caso, e existe movimento no interior da loja, já que o B é igual a 0 também. Nessa situação, o alarme deve ser acionado, ou seja, o S deve ser igual a 1. Na segunda linha da tabela, isso representa porta aberta e sem movimento. Mas como a porta está aberta, mesmo assim, o alarme deve ser acionado. No terceiro caso, a porta está fechada, já que o A é igual a 1, mas existe movimento no interior da loja, já que o B é igual a 0. Então, nessa situação, o alarme também deve ser acionado.
E somente no último caso, o A é igual a 1 e o B é igual a 1, ou seja, a porta está fechada e não existe movimento no interior da loja, aí sim nós vamos ter S igual a 0, ou seja, somente nessa situação o alarme não deve ser acionado. Então esse seria o funcionamento do sistema de segurança da loja desse shopping aí, né? Então já sabemos todas as combinações possíveis para a saída. Vamos achar a expressão correspondente a ela, usando o mapa de Carnot para duas variáveis de entrada. Lembrando da montagem desse mapa, né? Colunas indicam a variável A, entrada A, linhas indicam a entrada B. Bom, preenchimento desse mapa aí, ó. Valor de S é igual a 1 quando A e B são iguais a 0, então nessa região. Quando A é igual a 0 e B é igual a 1, ou seja, primeira coluna e segunda linha. E quando A é igual a 1 e B é igual a 0, ou seja, nessa região aqui. Preenchendo os valores da saída iguais a 1, vamos fazer o agrupamento. Temos um agrupamento aí na vertical, esse par aí, né? E temos um outro agrupamento na horizontal, ou seja, um outro par. O par referente a essa coluna, a dupla aqui que nós agrupamos, ela é comum ao A negado. E a linha referente a esse par aqui que nós agrupamos é comum a B negado. Logo, a saída final será a soma desses dois valores, dos dois termos referentes aos dois agrupamentos, A negado mais B negado. E com isso a gente poderia inclusive montar um circuito prático que habilita o funcionamento desse alarme. Beleza, pessoal? Então, basicamente, esse foi um primeiro exemplo de projeto de circuitos combinacionais. No próximo vídeo eu vou apresentar um outro exemplo. Grande abraço e até a próxima.